A Revelação de Jesus Cristo, parte 52, 23/7 de 2024. 18. A cruz é a estimativa do pecado pelo homem. O ato da crucificação foi apenas uma negação do pecado e um desafio a Deus, mas foi o estabelecimento de um novo padrão de pecado. Era o homem dizendo: não precisamos de um portador de pecados. Não somos tão pecadores que precisamos de um substituto. O pecado não é um mal que exija expiação. Este era o caminho de Caim. Foi a rejeição de Caim ao holocausto, sua recusa em reconhecer o mal do pecado ou em se considerar digno da morte. A intenção de Deus na cruz era declarar o mal do pecado. A intenção do homem era torná-lo leve e desafiar suas consequências, pois o homem, ao desprezar o pecado, despreza as ameaças de Deus contra ele e enfrenta as penalidades divinas. 19. A cruz é o verdadeiro veredito de Deus contra o pecado e sua avaliação dele. Romanos 8:3. Aqui está a condenação de Deus do pecado, da carne, do mundo. Olhe para aquela cruz e aprenda como Deus odeia o pecado, como ele revela a carne com todas as suas concupiscências, como ele tira a máscara do mundo e expõe sua deformidade, quando dispostos a fazer pouco do pecado, ou a satisfazer a carne, ou a admirar o mundo. Ouçamos a voz de Deus nos convidando a olhar para a cruz e para aquele que foi pregado nela por aquele pecado, aquela carne, aquele mundo. A cruz diz: não faça coisas abomináveis que eu odeio. Se Deus pensasse tão levemente no pecado quanto o homem, essa cruz teria sido necessária? Cristo precisaria sofrer? Teria sido necessário alguma expiação, além de algumas lágrimas ou visões? Deus aponta para a cruz de Cristo como a prova de seu ódio ao pecado. E quando o homem trata isso levianamente, ele o convida a ouvir as agonias do portador do pecado. Ou quando o homem se desculpa ou atenua sua culpa, Deus responde: seu pecado crucificou meu filho. O que o seu pecado merece, embora outros pecados possam ser leves? 20. A cruz é a estimativa do homem sobre o Filho de Deus. Ele já havia sido avaliado em 30 moedas de prata. Mas aqui temos uma estimativa ainda menor. Aqui está o valor que o homem atribui à sua pessoa, à sua vida, ao seu ensinamento, ao seu sangue. Deus nos pergunta: o que você acha de Cristo? Nossa resposta é a cruz. Crucifica-o. Aqui está o homem erguendo a cruz, pregando o Filho de Deus nela. Tal é o coração do homem. Tal é a rejeição do homem ao Cristo. A cruz é a prova permanente, é o testemunho da rejeição do homem e da mulher ao Filho amado de Deus e à sua salvação. Até hoje, a cruz é loucura, é pedra de tropeço para o homem. Ele tanto odeia quanto despreza. 21. A cruz é a interpretação de Deus da lei e suas penalidades. Não apenas a graça, mas a justiça é revelada aqui. A justiça da lei. Da lei. Deus aqui nos mostra o que é a lei. O que a lei exige. O que a lei pode fazer. Como a lei pode se vingar. Como a lei pode justificar Deus. E também como Deus pode justificar a lei. Nesse aspecto, é verdadeiramente a lei que planejou e ergueu a cruz. Lei que exigia a morte da vítima. Lei que gritava: crucifica-o. Lei que o pregou no madeiro. Na cruz vemos quão santa, justa e boa é aquela lei.
A cruz se comprometeu a responder às exigências da lei para nós. Ele foi preso por ela e conduzido ao local de execução como o pior dos malfeitores. Se a lei não fosse santa, ampla e pura, por que o Filho de Deus, o legislador, foi pendurado na cruz? Por que ele foi abandonado por Deus ali? Por que ele morreu lá? Assim interpretada pela cruz, quão perfeita parece a lei. Deus nos deu muitas interpretações dela, mas a cruz é a mais explícita, clara e completa. Na cruz, Deus protesta contra todas as tentativas de subestimar ou diluir a lei. O homem pode pensar que é muito rigoroso. Deus não, e em prova disso aponta para a cruz e seu filho ali, levando nossa penalidade. O pai teria colocado esses fardos e dores sobre seu filho, a menos que a lei os exigisse absolutamente? Aquele que mais honrou a lei teria sido punido pela lei, a menos que estivesse carregado o pecado, que aqueles que falam do Evangelho como uma lei modificada, pela obediência a qual somos salvos. Olhem para a cruz. Existe alguma aparência de uma lei modificada aí? Não. Vida. E em toda a sua força e penalidade, não mitigadas na morte do Filho de Deus. O Evangelho é fundamentado em uma lei cumprida e inalterada, uma lei imutável e inexorável. Nosso perdão e salvação são todos legais e justos, brotando da lei, tão verdadeiramente quanto do amor. Nossa vida vem da morte substituta de outro. Assim vemos na cruz um epitome da Bíblia. Toda a revelação de Deus está lá. Da cruz ouvimos a verdade. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Todo o amor de Deus está lá. A condenação do pecador e o perdão do pecador está lá. O convite de Deus sai dela, para o principal dos pecadores vir. Olhe para mim e seja salvo. O propósito eterno de Deus é aqui revelado, o beneplácito de sua vontade. A fonte aberta para o pecado está lá. O resto para o cansado está lá. O alívio para a consciência está aqui. O refúgio para os culpados estão lá. O bálsamo de Gileade está lá. A paz para os atribulados estão aí. Aí Deus se encontra com o homem, e o homem se encontra com Deus. O céu e a terra se abraçam. Nisso está o amor. No entanto, na cruz também está a condenação do incrédulo. Aquele que toma a cruz pelo que Deus diz a ele quem é salvo, e nenhuma quantidade de pecado pode impedir que sua virtude flua para ele perpetuamente. Aquele que recusa ou negligencia a cruz deve não apenas carregar seu próprio pecado, mas também o pecado de rejeitar a salvação de Deus. Essa cruz será amarrada em seu pescoço para mandá-lo para o inferno mais profundo. Quando aquele que foi pendurado na cruz ascender ao trono, onde aparecerá aquele que rejeitou a cruz, e o que ele dirá por sua rejeição? Estrangeiros e peregrinações. A mulher fugiu para o deserto. Apocalipse 12:6. Estrangeiros e peregrinos. 1 Pedro 2:2. Eles partiram de Elim. Êxodo 16:1. A mulher fugiu para o deserto. Bem, teria sido com ela se ela continuasse lá. Mas ela veio para as cidades da terra e habitou em seus palácios. E vestiu suas roupas alegres e disse: Eu sou uma rainha e não sou viúva, e não verei tristeza. Na descrença e no esquecimento de seu verdadeiro caráter, ela procurou reinar onde deveria ter permanecido como uma estranha, e vestiu roupas roxas quando deveria estar usando apenas pano de saco. 1 Coríntios 4:8. Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus
pelas tuas santas e divinas palavras, inspiradas para os homens através da Bíblia, o teu santo livro, manual de vida para nós aqui na terra. Muito obrigado, ó Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo eu te agradeço, hoje e sempre, eternamente. Amém e amém.